E aí galera, beleza? Começar aqui uma série de vídeos resolvendo alguns exercícios das listas que o professor Jobson foi passando na matéria de circuitos elétricos para o projeto de monitoria integrada em controle de sistemas dinâmicos e processamento de sinais. Mais especificamente na matéria apenas de circuitos elétricos, né? Então vamos lá, cada vídeo vai ser uma questão, a gente vai passando aí, vai resolvendo a questão bem lentamente, bem tranquilo, e eu vou disponibilizando aqui no YouTube conforme eu vou resolvendo, né? Conforme eu for resolvendo. Então vamos lá. Então, né? Vamos começar aqui por essa questão número 1 da lista. No circuito abaixo, encontre através do método da análise nodal LKC. A corrente elétrica em todas as resistências. B. A potência associada a todas as fontes, informando se é recebida ou fornecida. C. A potência dissipada em todos os resistores. D. Verifique o balanceamento de energia. Então, vamos lá. Zero. Então, é basicamente isso que a gente vai usar. Outra coisa que a gente vai usar também, inicialmente, é essa fórmula aqui, né? V igual a R vezes I. V sendo a tensão ou o DDP. DDP é o que? A diferença de potencial. Então, se a gente tem em um canto um potencial, em outro canto um potencial, o potencial associado a esses dois vai ser a potência do primeiro nó menos a potência do segundo nó, isso considerando o sentido da corrente da esquerda para a direita, né? Se for o contrário, vai ser V2 menos V1. Então vamos começar na letra A aqui. Assim, V vai ser a tensão DDP, R a resistência, e I vai ser a nossa corrente. Então vamos começar aqui na letra A. Encontre a corrente elétrica em todas as resistências. Então a gente vai ver quais as correntes que estão fluindo através das resistências e vai informar, né? Então vamos lá. Bem, e através da análise nodal, a gente vai ver aqui os pontos, né? Então isso aqui é um nó, isso aqui é um nó, isso aqui é um nó, isso aqui é um nó. Mas a gente vai perceber uma coisa nesse nó de baixo, né? Nesse nó de baixo, você percebe que não tem nenhum tipo de carga aqui fluindo entre esse nó e esse. Então a gente pode considerar que esse nó é igual a esse nó, ou seja, como se esse condutor aqui ele não fosse desprezível, né? Mas ele tivesse colado um no outro. Então na verdade isso aqui é um nó só. E outra coisa a ser observada é que esses dois nós são o mesmo nó, eles estão conectados à parte de baixo de uma fonte. Então, para a gente ter uma referência daqui ser 50 volts, nós precisamos que a diferença daqui e daqui seja 50, né? Então, no caso, a gente vai colocar aqui em cima a fonte mede 50 e aqui 0. Se a gente fizer a diferença de 50 menos 0, vai dar 50. Então, a DDP dessa fonte é 50. Aqui em cima sendo 50 e aqui sendo 0. Então, a gente pode afirmar que aqui esses nós de baixo eles estão aterrados ou tem 0 volts. Ambos nós. Isso vai ser muito importante para a gente fazer análise nodal. Então vamos começar aqui descobrindo as correntes de cada nó. Através do LKC a gente viu, né, que a soma de todas as correntes que entram vão ser iguais a 0. Então essa corrente aqui, ó, a própria questão já fala que é I1. Essa corrente aqui eu vou chamar de 2. Essa aqui eu vou chamar de I3. Essa aqui eu vou chamar de I4. Essa eu vou chamar de I5. Essa eu vou chamar de I6. Essa de 7. Essa de I8. Eu poderia fazer também a soma de todas as correntes que saem
de um nó são igual a zero. Isso é arbitrário, né? Você vai escolher se você vai considerar todas entrando ou todas saindo. Então vamos lá. E outra coisa interessante, né? Vamos ver aqui, ó. Essa do meio, por exemplo. Você percebe que elas estão fluindo no mesmo condutor, só que elas estão indo em sentidos diferentes, né? E 4 está indo no sentido anti-horário e 5 vai estar indo no sentido horário. Então, o módulo dessas correntes vai ser o mesmo. O módulo de I5 vai ser o mesmo módulo de I4. Porém, I4 vai ser igual a menos I5. E vice-versa, né? Por quê? Porque elas vão estar em sentidos opostos, ou seja, os sinais também devem ser opostos. Então, I5 é igual a menos I4. Isso vai ser importante também. Então, vamos aqui identificar quem é cada corrente, né? Então, através da LKC em V1, eu vou chamar esse primeiro nó de V1, esse segundo nó de V2. Então, o LKC em V1 vai ser o quê? Vai ser as correntes I1 mais I2 mais I3 mais I4 tem que dar igual a zero. Mas quem que é I1? I1 a gente vai ver através daquela formulinha que eu anotei ali em cima, que vai ser a DDP sobre a resistência. Quem é essa DDP? Vai ser a tensão inicial menos a tensão final. Quem é a tensão inicial? A gente vai ver aqui agora. I1 está fluindo do potencial de 50 volts, está indo até o potencial de V1. Ou seja, qual a diferença de potencial de I1? I1, deixa eu anotar de novo. I1 vai ser a diferença de potencial. I1 vai ser quem? Vai ser a potencial inicial, que é 50, menos a potencial final, que é V1, dividido pela resistência que passa nela, que é 6 ohms. E a gente vai fazer isso para todas as nossas correntes, né? I2. Lembra que eu disse que aqui estava aterrado, que tem 0 volts? Então, o que, é que vai ser I2? Potencial inicial menos potencial final. Então, ela começa em 0 menos V1 sobre 8. E 3. E 3 tem uma coisa interessante que é o quê? E 3 está ligado diretamente a essa fonte aqui. Que fonte é essa? Isso aqui é uma fonte dependente de corrente. A gente pode identificar as fontes de correntes com a setinha. Isso aqui é uma fonte de corrente. Isso aqui é uma fonte de corrente. Isso aqui é uma fonte de tensão. Tá? Essa é uma fonte de corrente dependente, porque ela depende do valor de I1. Já essa de baixo aqui é uma fonte independente. Ela vai fornecer 5 amperes independente de qualquer outra corrente, né? Assim como essa fonte aqui, ó. Essa é uma fonte de tensão independente também, porque ela não depende de nenhuma outra grandeza para atribuir o valor dela. Então, ó, como I3 está no mesmo sentido da fonte de corrente, I3 vai ser a própria corrente, a própria fonte, que é 3 vezes I1. Ué, mas que é I1? I1 a gente já anotou aqui, né? Que é 50 menos V1 sobre 6. Então, I1 vai ser. Então, I3 vai ser quem? 3 vezes I1, que vai ser 150 menos
3V1 sobre... nós estava sobre 6, né? Ah, não, mas agora está sobre 6. Ok. Quem é I4? I4 vai ser potencial inicial, que é V2, menos potencial final, que é V1, sobre a resistência que ela passa, que é 2 ohms. Isso tudo tem que dar igual a zero. Então, vamos agora simplificar essa equação, fazer o MMC aqui de baixo, que dá MMC de 6, 8 e 2. MMC de 6 e 8 dá 24, igual a zero. 24 dividido por 6, 4. 4 vezes 5, 200, menos 4, V1, mais 24 dividido por 8, 3. 3 vezes 0, 0, menos... Opa, deixa eu voltar aqui então. Menos 3V1, mais 24 dividido por 6, 4. Vezes 150, 600, menos 4 vezes 3, 12. V1 mais 24 dividido por 2 dá 12. Então aqui 12V2 menos 12V1. Tudo isso sobre zero. Pega esse 24 e joga lá para o zero. Então a gente pode simplesmente cortar, né? E simplificar isso tudo. Então 200 mais 600 dá 800. Só que eu já vou jogar para o outro lado. Então vai ficar 800 menos 800, perdão. E de V1, tem V1 aqui, né? Então 4, 5, 6, 7. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31 V1, menos 31 V1, mais 12 V2. Então a gente já tem a primeira equação aqui, ó. Agora a gente vai fazer o LKC em V2. Bem, fazendo o LKC agora em V2, nós temos que I5 mais I8 mais I5, I6, I7 e 8 somados tem que dar igual a zero. Então, I5 mais I6 mais I7 mais I8 igual a zero. Quem que é I5? I5 vai ser V1 menos V2 dividido por 2. Percebe que I5 vai ser o mesmo módulo de I4, só que vai ser I4 negativo, né? Menos I4. Então, quem que é I4? I4 é aqui, ó. V2 menos V1 dividido por 2. Então, I5 vai ser justamente o contrário. Vai ser V1 menos V2 dividido por 2. Então, a gente já poderia poupar tempo e já reescrever I5 como menos I4, né? Que é justamente o que ele vai fazer. Então, é V1 menos V2 dividido por 2, mais quem é I6? Ó, I6 é justamente a corrente contrária à fonte, né? A gente pode perceber uma coisa, a corrente ela sempre vai fluir ao longo de um condutor. Então, não é porque a corrente está atrás de uma fonte que o valor dessa corrente não vai o valor dessa corrente vai ser diferente, né? Só que ela vai ser diferente por quê? Porque ela está no sentido contrário, ó. E 6 está saindo da fonte pela parte negativa, no rabinho da seta. Então, o sentido da corrente ela vai ser o contrário. E 6 vai ser igual a menos I3. Justamente o contrário, né? Quem é I3? I3 aqui, ó. 150 menos 3V1 sobre 6. Então, I6 vai ser 3V1 menos 150 sobre 6. 3V1 menos
150 dividido por 6. Quem é 7? E 7, ó. E 7 está colado com a fonte de corrente, ou seja, o valor do I7 vai ser o mesmo valor da fonte. Vai ser positivo ou negativo? Positivo, porque eles estão indo na mesma direção, ó, sentido anti-horário os dois. Então I7 é mais 5 volts, 5 amperes, mais 5. E quem é I8? I8, lembrando que ele está aterrado, né? 0 volts, vai ser 0 menos V2 dividido por 4. Eu vou botar sobre 1 só para facilitar. Então vamos agora simplificar esse. Eita, e tudo isso é sobre 0, né? Agora a gente vai simplificar tudo. Agora vamos fazer aqui um MMC de 6 e 4, que vai ser 12. 12 dividido por 2, 6. 6 vezes V1, 6V1 menos 6V2, mais 12 dividido por 6 dá 2. 6V1 menos 300, mais 12 dividido por 1, 12. 12 vezes 5, 60. Menos 12 dividido por 4, 3. Então, 3V2 igual a 0. Corta esse 2 para lá. E a gente vai resultar na segunda equação, que vai ser o quê? 12V1 menos 9V2 menos 240 igual a 0. 12V1 menos 9V2 igual a 240. Segunda equação. Então, nós temos equação 1, equação 2, ambas equações com as mesmas incógnitas. Então, dá para a gente fazer um sistema de equações para achar o valor de V1 e o valor de V2. Tá, agora nós temos essas duas equações aqui. O que a gente pode fazer, né? Eu vou pegar esse de cima aqui, ó. Vou multiplicar por 3 e esse de baixo por 4. Vou usar uma calculadora aqui para me ajudar. 31 vezes 3, 90, menos 93 V1 mais 36 V2 igual a menos 2.400 e aqui vai ficar 48 V1 menos 36 V2 igual a 960. Por adição, a gente vai fazer, então vai ficar 93 menos 48 menos 45 igual a, ou menos 45 V1 é igual a 2.400 menos 2.400 mais 600, 960. Menos 1.440. Então, V1 vai ser igual a 1.440 dividido por 45, que dá 32 volts. Então, esse é o valor de V1. Para a gente achar V2, vamos só substituir aqui nessa equação. Então, vai ficar 12V1, que no caso é 32. 12 vezes 32 menos 9V2 é igual a 240. 32 vezes 2 dá 384, menos 9V2 igual a 2.400, menos 9V2 é igual a 240,
Isso aqui é positivo ou negativo? Positivo, tá certo. Menos 384. Menos 9 v2 é igual a 144. V2 é igual a 144 dividido por 9, que dá 16. Então, nós temos o valor de V1 e de V2. Agora que nós temos o valor de V1 e de V2, a gente pode aplicar nessas fórmulas aqui, ó, para descobrir as correntes elétricas que passam em todas as resistências. Então, qual vai ser a corrente que passa na resistência de 6? I1. Quem é I1? 50 menos V1 dividido por 6. Então, vai ser 50 menos 32 dividido por 6. E assim por diante, né? Então, eu vou fazer a conta de 4 correntes. A que passa em 1, eita, que passa na resistência de 6, na de 2, na de 8 e na de 4. Então, vamos lá. V1 igual a 32 volts, V2 igual a 16 volts. Quem I1? I1 é igual a 50 menos 32 dividido por 6, que é igual a 18 dividido por 6, que é igual a 3 amperes. Percebe que ele está 3 amperes positivos e a corrente que a gente descobriu é essa aqui. Então, o sentido real da corrente é sentido horário com o valor de 3 amperes. Então, qual que é a corrente que passa no resistor de 6? 3 amperes. Sentido horário. Vamos lá, agora I2. Quem é I2? I2 é 0 menos V1, que é 32, dividido por 8. Menos 32 dividido por 8, 4 amperes. Menos 4 amperes. Então, olha que interessante, né? A gente falou que 2 estava indo de baixo para cima. E a gente descobriu que o valor dela é menos 4 amperes. Ou seja, o sentido real da corrente que passa no resistor de 8 ohms, na verdade é 4 amperes de cima para baixo, né? É no sentido horário. Agora vamos descobrir no resistor de 2 ohms, né? A gente pode calcular ou I4 ou I5. Então, um valor vai estar positivo ou outro negativo. O valor que tiver positivo é o sentido real que está passando no resistor. Então, vamos fazer para I5. I5 é I5. I5 é V1, que é 32, menos V2, que é 16, dividido por 2. Então, 8 amperes. Se está positivo, então o sentido de I5 é o real. Então, ó, tá indo da esquerda para a direita, né? Sentido horário. E agora falta o resistor de 4 amperes. Eita, resistor de 4 ohms. Então, que no caso é I8 igual a 0 menos V2, que é 16, sobre 4. Então, menos 16 sobre 4 igual a menos 4 amperes. O que aqui significa? Que, na verdade, o sentido real da corrente é para baixo. Então, de acordo com a nossa análise aqui, ó, no resistor de 6 amperes, passa a corrente de 3 amperes, nesse sentido. Em 2 aqui, ó, a corrente desce. E tem sido 4 amperes. Aqui em 2, ela flui sentido horário.
8 amperes. E aqui a corrente ela desce no sentido de 4 amperes. Então, letra A corrente elétrica em todas as resistências, check. Tá. Letra B. A potência associada a todas as fontes, informando se ela é recebida ou fornecida. Nós temos aqui, ó, 3 fontes, né? A gente vai ter essa fonte aqui, ó, que está fluindo a corrente de 3 amperes. Então, deixa eu colocar aqui 3 amperes. A gente tem essa fonte aqui, que está fluindo uma corrente de 9 amperes. E a gente tem essa fonte aqui, ó, que está fluindo uma corrente de 5 amperes. Para a gente verificar se a fonte está recebendo ou fornecendo potência, a gente tem que fazer o seguinte cálculo, né? Seguinte cálculo não, seguinte observação. A corrente ela está entrando na parte negativa ou positiva, né? Se a corrente ela estiver entrando na parte negativa da fonte, ixi, negativa da fonte, então significa que a fonte está fornecendo potência. Se a corrente ela entrar na parte positiva da fonte, significa que a fonte está recebendo potência. Então vamos verificar aqui, né? Essa fonte de 50 volts, a corrente está entrando por onde? Entrando na parte negativa. Então ela está fornecendo potência. Aqui, corrente que está fluindo nela, o sentido real da corrente está entrando pela parte negativa ou positiva? Negativa. Então está fornecendo potência. E aqui, 5 amperes, está entrando pela parte negativa ou positiva? Negativa. Então está fornecendo potência também. Então as 3 fontes estão fornecendo potência. Aí ele pergunta na C, né? A potência dissipada em todos os resistores, verificar o balanceamento de energia. Então vamos fazer o seguinte, primeiro, para complementar essa B, vamos calcular qual a potência fornecida ou recebida de cada fonte, né? Mas eu já adiantei que todas as fontes estão fornecendo potência. Então vamos lá. A nossa primeira fonte, que é uma fonte de tensão, ela tem um valor de 50 volts e está fluindo, né, através dela uma corrente de 3 amperes que entra na parte negativa dela. Então, se entra na parte negativa, para a gente calcular a potência, como é que a gente vai fazer, né? Potência é igual a tensão vezes corrente, PVI. Então, a potência vai ser a, a fonte, né? Que é igual a 50 multiplicado pela corrente. Mas como a corrente ela entra na parte negativa, então é menos 3 amperes. Isso aqui vai dar uma potência, né? Potência medida em watts, uma potência de menos 150. Aí você pensa, pô, mas ela não está fornecendo? Sim, ela está fornecendo menos 150 watts. Quando a gente fala de fornecer, vai ser negativa a potência. Se a gente estiver recebendo, vai ser positivo. Então, nossa fonte de tensão vai fornecer 150 watts. Nossa fonte de corrente dependente, né, que é 3 e 1, ela está fluindo o quê? Uma corrente de 9 amperes. Qual que é a tensão, né, dela? Como é que a gente calcula a tensão dessa fonte aqui? Lembra que tensão é a diferença de potencial? Esse é o potencial que está aqui
Esse é o potencial que está aqui. Então, se aqui nós temos 16 e aqui nós temos 32, o potencial dela vai ser quanto? 32, 16. 32 menos 16, 16 volts. Esse é o potencial dela. E a corrente de 9 amperes ela está entrando na parte negativa, né? A parte de menor valor. Então, nós vamos ter aqui, ó, 16 vezes menos 9, que dá quanto? Vamos ver na calculadora. Igual a menos 144 watts. Fazendo agora a análise da última. Aqui é zero, ó. Então, o DDP dela aqui é 5. Eita, perdão. Aqui é 16 e aqui é zero. Então, 16 menos zero, 16 volts. Fluindo a corrente de 5 amperes. Como ela está entrando na parte negativa, então vai ser fornecimento de potência. E 16 vezes menos 5, que dá menos 80 watts. Letra C. Tá, agora a gente quer a potência dissipada em todos os resistores. Como é que a gente vai fazer isso? Lembra que a gente tem essa fórmula aqui, né? Que a potência é igual a V vezes I. PVI, que foi a fórmula que a gente usou agora para descobrir as potências das fontes. Só que, o que a gente vai fazer, né? A gente vai associar essa fórmula a outra, que é a que a gente usou para descobrir as correntes. Então, V é igual a R vezes I. Se a gente substituir essa tensão por essa, então a gente vai dar uma fórmula aqui, ó. P é igual a R vezes I, que é igual a R vezes I ao quadrado. Então, quando a gente calcular a potência nos resistores, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. P é igual a R vezes I ao quadrado. E percebe que nos resistores, independente se a corrente for negativa ou positiva, ela está ao quadrado. Então, esse valor, e não existe resistência negativa, né? Então, a potência associada aos resistores sempre vai ser maior que zero, né? Vai ser positivo. Consequentemente, potência positiva significa que sempre um resistor ele vai receber potência. É fisicamente impossível um resistor fornecer potência, né? Então, quando a gente tiver potência fornecida, sempre vai ser o valor negativo e potência recebida positivo, tá? Então, vamos calcular agora as resistências as potências em cada resistor. Vamos começar aqui com o resistor de 6 amperes, de 6 ohms. Uma potência, resistor de 6 ohms vai ser igual a resistência, que é 6, multiplicado pela corrente que passa ao quadrado. Então, 6 vezes 9, a potência do resistor de 8 vai ser 8 vezes 8 vezes 16. Potência no resistor de 2 ohms vai ser 2 vezes 64. E a potência no de 4 ohms vai ser igual a 4 vezes 16. Vou fazer a calculadora para adiantar. Bem,
Agora que a gente descobriu todas as potências associadas aos resistores, né? Todas as potências positivas, ou seja, todas elas recebem potência. E agora é a hora que a gente vê se a gente realmente fez tudo certo, né? Por quê? Porque na letra D, ele fala o seguinte: verifique o balanceamento de energia. O que é que isso significa? Isso aqui significa que o somatório das potências fornecidas mais somatório das potências recebidas tem que ser igual a zero. Toda potência que o circuito fornecer, ele tem que consumir. Isso vai caracterizar um circuito balanceado. Se isso não der zero, ou a gente errou alguma coisa, ou o circuito não é balanceado. Então vamos verificar aqui, né? Vou somar tudo. Então vai ficar 64 mais 128 mais 128 mais 54. 13. Então nosso circuito ele recebeu 374 watts. Agora a gente vai olhar as agora a gente vai olhar aqui as fontes, né? Somar as fontes. Então, essas três fontes precisam dar 374. Vamos ver, né? 150 mais 80 mais 144. Então, se eu pegar menos 150, menos 144, menos 80, isso aqui dá menos 374. Para a gente verificar o balanceamento, somatório das potências fornecidas mais somatório das potências recebidas tem que dar zero. Somatório das potências fornecidas é menos 374 mais somatório das potências recebidas 374. Deu zero, então o circuito está balanceado. Então, com isso a gente acaba essa primeira questão. E qualquer dúvida, podem me procurar. E lembrando também que eu sou um aluno de graduação, então se por acaso errar algum termo técnico, explicação, tá tudo bem, né? Não sou professor de nada. É isso. Vamos para a próxima questão agora.